é a ideia de ódio. Então não tem para onde correr esse verbo, ele tem essa ideia de odiar mesmo. Sociedade onde a família é o elemento mais importante da pessoa, onde honrar pai e mãe exatamente seria uma espécie de mandamento. Jesus disse que para ser cristão eu precisaria exatamente aborrecer minha família, meus parentes, minha mãe, meus irmãos, enfim. Por que Jesus diz isso? Que para ser um cristão, para ser um discípulo, eu precisaria odiar a minha família, né? Então, o contexto dessa questão a gente vai estar analisando hoje aqui em Lucas capítulo 14, versículo 26. Então, convido vocês a nos acompanhar nessa questão. Aqueles que exatamente não irão nos acompanhar, a gente vai dando um tchau já aqui. Aqueles que não têm o compromisso com o conteúdo, não é do interesse. Então, aqueles que irão nos acompanhar nessa jornada, então vamos estar dando aqui saudação para você. E vamos lá rapidamente aqui. Isso vai ser um vídeo com certeza bem mais longo, né? A gente vai até o fim, né? Aqueles que aguentarem até o fim, a gente vai até o final mesmo, mostrando as últimas consequências aqui dessa questão, para entender um pouquinho mais essa parte. Talvez você tenha em mente já uma ideia do que, por que isso é dito, né? Mas a gente vai tentar entender o porquê, não só entender que existe aquela questão, que a resposta é tal, mas entender o porquê daquela questão, né? Por que aquilo é colocado. Bom, como eu acabei de dizer, nós estamos aqui nessa parte no século I ali, principalmente entre os judeus, na cultura judaica, o que envolve a cultura judaica, em que o pai, você está dentro de uma cultura patriarcal, o pai ele é o elemento principal ali daquela sociedade, né? O patriarca, ele é o chefe, né? Até mesmo pegando um pouquinho ali da história da Bíblia do Antigo Testamento, chegando ali próximo de Cristo, o pai ele é visto como o grande patriarca, a pessoa importante ali. Aí Jesus vem com essa expressão de dizer que qualquer que ele que de alguma forma não vai aborrecer os seus pais quando pretende segui-lo, esse aí não é digno dele, né? O que a gente vai estar vendo agora há pouco. Então, nessa parte que estamos dentro de uma cultura patriarcal, esta é uma informação que com certeza ela é bombástica, né? Como dizem aí na mídia, é uma informação bombástica, uma afirmação que realmente as pessoas não esperariam ouvir. Uma vez que, segundo dizem alguns eruditos, né, os mestres judaicos não fariam um tipo de exigência dessa de um discípulo, nunca, né? Então, essa aqui exatamente é muito grande, uma vez que essa exclusividade, né, essa exigência de exclusividade absoluta, assim, era apenas feita em relação, só Deus poderia fazer, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, aí, o versículo 4, a seguir aquela parte ali, né? Toda aquela devoção, a exclusividade absoluta, tal e tal. Ainda que algum mestre fizesse algumas exigências, mas essa exigência aqui, né, ela parece ser uma exigência bombástica, uma exigência que, como também alguns eruditos chegam a comentar, né, uma exigência talvez semítica, né, uma afirmação semítica, uma ideia semítica, mas que colocada de uma forma hiperbólica, exageradamente absurda, né, como se diz, para ser redundante na expressão. Então a gente vai aqui nessa parte, né, que no tema, né, por que o cristão, segundo Jesus, deve aborrecer seus pais. Esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai até as últimas consequências, né, aqueles que querem também aprender um pouco de grego, alguma coisa, uma palavra ou outra, também nos acompanham, aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a questão, a gente vai conferir aqui muita coisa, ver algumas citações da própria escritura, hoje menos grego e mais textos também, para a gente tentar entender aqui. Vamos lá então. Nós temos a primeira fase, né, a primeira parte do texto, né, da apresentação dessa tela, que é basicamente Lucas, como estamos trabalhando Lucas 14, 26, né, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e aí mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, ou não é digno, né? Não tem dignidade para aquilo, não pode ser, não é capaz. Então a exigência aqui é de uma exclusividade absurda, que com certeza que alguém hoje lê um texto como esse, né? Claro, eu estou usando aqui a Ara, esse texto se repete também na corrigida, né? E se estendendo também a corrigida fiel, esse texto é muito, muito propício. E aí nós temos uma linguagem um pouco mais pesada, né? Um pouco mais, digamos, literal da coisa, uma tradução um pouco mais literal da questão. E essa questão com certeza assusta um leitor hoje, que tem lá o seu pai e a sua mãe, e aquela ideia de honrar os pais tal e tal. Mesmo que a nossa sociedade tenha perdido bastante isso aqui hoje, né? Mas assim, isso ainda choca uma pessoa.
E aí gera exatamente comentário de pessoas que dizem assim, a Bíblia ela fala para você ter raiva dos pais, fazer aborrecer os pais, então odiar os pais. Em algumas traduções, inclusive estou com uma tradução aqui em mãos, né, diz exatamente se alguém vier a mim e não odeia o seu pai, a sua mãe, tal e tal. Não. É uma expressão extremamente assim pesada. Então por que os tradutores colocaram essa expressão aborrecer? Por que Jesus citou essa expressão aborrecer? Né? E ainda tem a questão que nós estamos falando as palavras de Jesus pela pena de Lucas, né? Então eu disse que em tese Jesus existe na pena de cada um dos escritores, porque Jesus não escreveu nada, exceto aquilo que ele estava escrevendo na areia e não foi visto. E o que sabemos de Jesus são escritas por outras pessoas, né? Escritas de outras pessoas, no caso seus discípulos e outras testemunhas posteriores. Então o que nós sabemos aqui é pela pena de Lucas, pela caneta de Lucas. Então Lucas coloca na boca de Jesus o verbo que aparece na nossa tradução aqui como aborrecer. Qualquer que vem a mim e não aborrece, não odeia a sua mãe, seu pai, toda a família, né? Ele não é digno de mim. Então essa é o Jesus apresentado por Lucas. E aqui eu estou fazendo esse comentário para ir mais um pouco na linha daquilo que alguns críticos preferem, né, que você analise o texto exatamente dentro do próprio livro, né? Ou seja, analisar Jesus dentro de cada livro, uma vez que o texto do Novo Testamento não foi escrito contínuo, né? Ou seja, alguém sentou e escreveu o Novo Testamento completo, não. Se escreveu separadamente os livros e foi juntando-se com alguns autores, né, as obras de Paulo, as obras de João, enfim, foi se juntando até chegar o que nós temos hoje concernente ao Novo Testamento, tá? Então nós temos essa questão, uma questão muito complicada, né, uma questão forte. Por mais que você tenha uma tradução um pouco mais leve, mas ainda fica o peso disso aqui, a gente vai entender agora se esse verbo ele permite que você faça uma tradução mais light, mais leve ou não, né? E a resposta aqui já imediata já não permite você faça uma tradução mais leve, assim, uma coisa totalmente ao contrário, né? Assim como aparece lá no livro de Jó, né? 2:9, né? Se ali abençoa teu Deus e morre, ou se amaldiçoa, o verbo não permite esse tipo de coisa. Então aqui o negócio é bem pesado, a gente vai até o final concernente isso aqui. Aqui embaixo eu trouxe o texto grego, até mesmo como forma, como eu sempre faço, de estar trazendo para você um pouco de grego, né, para estar estimulando as pessoas que de alguma forma estão querendo estudar grego, também incentivar os que estão estudando, também revisar com aqueles que já sabem um pouco, né, e também apenas chover molhado com aqueles que já são professores, já sabem um pouco de grego aí, já nesse nível de ensinar. Então nós temos aqui inicialmente uma frase, né, uma oração começada com uma condicional, né, então eitis erhetai, né, erhetai tai, né. E aí nós temos no presente essa construção. Lembro-me que quando eu fiz o curso de grego intermediário, eu trabalhei uma expressão semelhante a essa de todo aquele que vem a mim, né? Então eu trabalhei essa expressão também na monografia, na tese final, enfim, né? E aí a gente trabalhou um texto semelhante a esse aqui, só que com uma palavra ou outra diferente, alguma abordagem, mas a mesma coisa. Aqui nesse texto trabalhamos exatamente um texto com essa abordagem aqui. Aqui nós temos exatamente em grego essa expressão eitis, né? E aí vai ser formado aquela expressão que aparece em português. Se alguém, né? Tis, alguém indefinido, né? Então vai trazer essa conjunção, né? Vai trazer como uma conjunção. Essa conjunção necessariamente ela vai trazer a ideia do si, né? E o tis é algo mais indefinido, um pronome com uma indefinição, né? E aí você tem a ideia de se alguém, não sabemos quem, mas a ideia seria qualquer pessoa. Então, se alguém, eitis, né? Erhetai, erhetai exatamente etai, né? O finalzinho etai indica que você tem aqui terceira pessoa, né? Então, se alguém, ele vem, né? Então, o que faz o erhetai, né? Se alguém vem, quem que vem ele? Então, é a terceira pessoa do singular. Então, erhetai, vem, quem vem? Ele que vem. Se alguém vem, prosme, se alguém vem, né? E aí junto o erhetai com o pros, né? Então você pega que ele vem a quem? A mim, né? Aqui você percebe exatamente uma espécie de
relação, né? Então, como você está trabalhando a mim como uma pessoa, o pronome se refere a uma frase anterior, né? Fazendo uma referência a Cristo que está a falar aqui. Então, se alguém vem a mim, então, esse prós, né, juntamente com ere hetai, que indica esse direcionamento, o prós indicando uma aproximação, né, objeto mais distante, chegando aqui, igual na aula de preposição que eu falei, né, anteriormente, expliquei a questão do prós. Então, o prós, né, o prós é muito usado por João, quando Jesus está indo em direção ao tom patera, né, pros tom patera, estou indo para junto do Pai. Então, aquele que vem para junto de mim, né, a ideia seria essa, uma ideia de relação mesmo, assim, uma estrutura de relação aqui. Se alguém vem a mim, o que acontece? E aí nós temos uma ligação aqui do kai, né? Aqui é o pronome me, né? O pronome mi que é traduzido por mim, e aqui a preposição pros e o verbo ere hetai no presente. Então, no presente indicativo, se alguém vem. Então aqui você tem o estabelecimento de uma oração condicional, né, de primeira classe, porque aqui você tem o ei, você, juntamente com o verbo na oração principal e condicional com o verbo no presente indicativo, né? Então você tem a construção aqui de uma oração condicional de primeira classe, como algo realizado, né? Como algo que, se alguém vem e não aborrece, ele não é digno. Então é uma relação aí interessante para a gente analisar. Então, se alguém vem a mim, né, o me, e o kai, né, kai seria i, pode ser traduzido como também em outros lugares, mas o kai é traduzido muitas vezes como i, né? Então, se alguém vem a mim e o é o advérbio de negação, né? E não, né? Me sei, do final me sei. Quem é esse ei, né? Esse ei seria ele. Ele não aborrece, né? Esse me sei, exatamente a ideia de aborrecer. Ele não aborrece. Se alguém vier a mim, aqui é aborrecer, né? É aborrecer o verbo me sei, como está colocado aqui dessa forma, né? Para atender aqui a essa pessoa que está vindo, né? Aquele que está vindo. Então, se ele está vindo e não aborrece, quem que não aborrece aí, ó? A forma aqui no acusativo, né? Ele não aborrece quem? Aí, tom patera, né? O tom patera. Então essa expressão, se você vem acompanhando aí o texto de João, você já deve ter ela em mente. O que significa essa expressão tom patera, né? Tom patera é o pai na forma acusativa, né? Então o pater, né? O pater é exatamente a forma pai no nominativo e o pater é exatamente na forma acusativa, ou seja, muda a forma do substantivo pai para indicar qual é a função sintática dessa palavra pai. Nesse caso, objeto desse verbo, né? Ele não aborrece quem é o pai. E o uk, né, aqui nesse caso um advérbio de negação, está alterando o sentido desse verbo, né, dando o direcionamento oposto. Se esse verbo é aborrecer, odiar, o advérbio está, exatamente o advérbio, né, está trabalhando juntamente com esse verbo para modificar o sentido dele. Né? Então, em vez de dizer que alguém aborreceu, está dizendo que ele não aborrece, né? Claro, como está aparecendo na nossa. E aqui nós temos um pronome meio que reflexivo, né, aquele pronome que não aborrece esse pai, ele é próprio, ele é o meu pai, não é pai de outro, né? E aí nós temos o pronome indicando exatamente essa questão mais eu chamo recíproco, né? Esse pai meu, né? É como se fosse uma questão mais genitiva, o meu pai, né? O pai da própria pessoa nesse caso, né? Então, o seu próprio pai, ele não aborrece o seu próprio pai. Aí nós vamos aqui para uma construção ainda do kai, né? Veja que o kai está ligando essas partes da oração, aí, esses elementos, e ligando numa espécie se fosse uma oração mais coordenada, né, ligando eu acordei e fiz isso e fiz aquilo e tal e tal, ele vai trazendo aqui uma espécie de relação dentro dessas micro aqui, né? Então ele vai dizendo aqui, ó, aqui você tem o kai, né? Se ele vem a mim e ele não aborrece, quem? O tom patera, né? O tom patera é o tom, né? Eu ao tu, no caso, que é o final genitivo aqui, ó. Exatamente o próprio pai, né? O pai dele, né? Nesse sentido, porque tá na forma genitiva aqui. Ele não aborrece o pai dele, né? E quem mais aqui, ó? Ten metera
Quem que é temetera? O ten é exatamente um artigo no acusativo que vai dizer que está complementando aquela ideia do aborrecer. Ele não aborrece. Aí eu vou listar quem que ele não está a aborrecer ou odiar. Ele não está a odiar nem o pai, né? Aí ponto e vírgula, né? A mãe. Ele vai dando uma lista aqui que vão exatamente estar trabalhando dentro desse verbo aqui, né? Do verbo aborrecer. Não aborreceu nem o pai, ele não aborreceu nem a mãe. E aí o evangelista continua com essa estrutura aqui, usando o Kai direto, né? O Kai que é aquela conjunção traduzida como I, no caso aqui metera, né? O pai no acusativo é patera, e a mãe no acusativo metera, né? No nominativo meter, alguma coisa assim, né? Já no acusativo ela aparece como metera, né? Não vai dizer por aí que o nome de mãe é metera. É metera se estiver no acusativo, né? Você tem que procurar o nominativo da palavra para dizer que essa palavra em grego é isso aqui. A palavra em grego é essa. Você pode dizer que a palavra em grego que aparece aqui nesse texto é exatamente metera, mas você não pode dizer que a palavra mãe é a palavra metera, né? Assim solta, sem um contexto. É isso. Então ele não aborreceu nem a mãe, ele não aborreceu nem quem, ó. Outra pessoa aqui que ele não aborreceu, ele. Ó, ten gnaica. Quando você lembra das cartas de Paulo, né, sobre a mulher, aquela questão toda, tal, esposa, mulher, você vai lembrar da palavra gnaica, né? Então nesse caso aqui, ela não aborreceu, ele vai dar, repetindo, fazer aquela lista, né? Uma relação das coisas que essa pessoa está vindo a Cristo e não está aborrecendo. Pai, metera, né? O patera, né? A mãe, metera, e o gnaica, que seria exatamente esposa, ou mulher, né? Então ele não está aborrecendo nenhuma dessas coisas, nem mulher, né? E aí ele continua aqui, ó. Ele continua com o Kai dando segmento, conectando essas micro aí, né? Essas partes. Então ele vai dizer também, ele não está aborrecendo tecna, né? Quer dizer, e o que seria a ideia de filho, né? Ele não está aborrecendo ninguém, né? Não está coisa nenhuma. E aí, isso aqui, tecnia, né? Seria um plural de filhinhos, né? Seria aquele diminutivo, lá em João, 1 João 2, filhinhos, né? Tecnia, né? E aqui ele está com tecna, né? É isso aí. Tá bom aqui. Aí ele vai dizer que ele não está aborrecendo nenhum desses. Assim também, né? Como ele não está aborrecendo o tal do tus adelphus. Onde é que você encontra tus adelphus, né? Exatamente, você vai encontrar o tus adelphus, que ainda é essa estrutura no acusativo, né? Você tem que ver lá os artigos que eu citei em aulas anteriores também. O tus adelphus você vai encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 1, quando é dito lá a genealogia de fulano de tal, e isso assim, e os irmãos dele, ou seja, tus adelphus, né? Tus adelphus, exatamente o que está sendo marcado aqui. Deixa eu tentar desmarcar aqui para deixar mais limpo o texto, sem muita poluição aqui. Então, nós temos o tus adelphus. Ele não está aborrecendo nenhuma dessas coisas aqui, ó. Nem pai, patera, nem mãe, que é metera, nem esposa, mulher, que é gnaica, e também nem tecna, que seria os filhos. Também não está aborrecendo os adelphus, né? Os irmãos. Tá? Então não está obedecendo coisa nenhuma. E não só os irmãos, né? Ó, aqui ó, adelphas, né? Lembrando que esse adel, ele não é bem um adel, ele é um adelf, né? Por causa do lambda aqui na hora que eu penso em hebraico, letra aí fica confundindo algumas coisas. Então você tem o lambda aqui, e esse L, né, em grego, em português no caso, que é correspondente ao nosso L, ele não é lido em grego muito como o U do português, é lido como al, né, sal, né, como fosse isso, uma coisa assim. Então, não Saul, né. Aí você tem que ele não está aborrecendo coisa nenhuma, né? Ela é toda a família, né? Por isso que inicialmente eu coloquei no título sobre aborrecer a própria família, os familiares. Então, por causa dessa questão aqui, aí está o aborrecimento de todo mundo, né? De tudo, né? Pai, mãe, mulher, menino, tudo. Cachorro, gato, todo mundo aqui, né? E aí você tem, se ele não está fazendo isso aí, né? Et tekaiten psihen realtu, né? E aí, por último aqui, que é exatamente algo assim mais pesado, né? Ele não está
odiando nem a própria vida, né? Ele não está odiando nem a própria vida. A psirrena aqui, a psirrena, tem psirrena, né? O substantivo, como é que eu digo? Se disser alma, você vai pensar, né? Psirrê, né? O substantivo psirrê, que é traduzido por alma, né? Por vida, enfim. Nesse caso, traduzido por vida. Aqui está o psirrena, o psique, que a gente fala. Então, aqui ele está exatamente trazendo essa ideia de que a pessoa que faz isto não está aborrecendo ninguém, incomodando coisa nenhuma, né? Não está odiando nada, inclusive sua própria vida. Então, nesse caso, que ele fez a lista toda, a relação das pessoas, né? Se alguém se aproxima de mim, pronto, fechou aqui. Aí ele tem as opções. Se ele fizer isso, ok. Se ele não fizer, aí você vai para essa última fase aqui, aqui, o advérbio de negação, não, né? Ele não é o quê? Dinatai, né? Dinatai, einai. Einai, né? Seria einai. Dinatai, einai, mu, matetes, né? Ele não é digno, né? Ele não pode. Dinatai, ele não pode ser meu, né? Que o mu, né? Ele não pode ser meu discípulo, né? Então essa é a questão interessante aqui já nesse versículo. Chegamos ao final, então talvez coisas que você deveria prestar atenção exclusivamente aqui. Essa relação de seguir, né? Então, se alguém está vindo a mim, o erhetai, a ideia de seguir, de estar vindo a ele, né? Ainda que você não tenha necessariamente a ideia de seguir, mas a ideia de seguir está aqui, né? Que você não tem explicitamente a ideia, mas vir, essa ideia de seguir envolve um movimento, uma vida para isso. Então, a ideia de seguir está aqui. Então, essa ideia de seguir seria uma ideia extremamente importante. A ideia de que eu vou seguir alguém, que esse alguém se transforma numa espécie de mestre, né? E a ideia do matetes, né? Que é a ideia do discípulo. Então, tem um mestre, tem um discípulo e tem uma trajetória. Esses são os principais elementos para a gente entender essa afirmação categórica de Jesus absurda aqui, né? Que para que eu seja cristão, né? Alguém pode dizer, não é cristão, é discípulo, é a mesma coisa, né? Hoje a gente pode dizer a mesma coisa. Para ser um cristão, um discípulo de Jesus, eu teria que aborrecer, odiar minha família completa, todo mundo, né? Então essa é uma questão interessante aqui para a gente analisar. Tá, vamos lá então, voltemos aqui agora, já passamos por essa fase aqui. Então nós temos esse verbo, missel, né? Esse verbo missel, que ele está aqui, que é o responsável direto por essa confusão aqui, por esse peso nessa tradução de que eu devo odiar os meus irmãos, né? Isso é até falta de amor, né? Odiar os irmãos. Então, esse verbo está aqui, né? Por exemplo, quando você vai para a análise desse verbo, para ver se é possível ou não a gente traduzir esse verbo por uma coisa melhor do que isso, porque está muito pesado, né? Aborrecer, odiar. Será que ele permite? Então, esse verbo estaria dentro de uma categoria de qualidades morais e éticas e de comportamentos relacionados, por exemplo, está relacionado a ódio e odioso. É a ideia de ódio. Então, não tem para onde correr esse verbo, ele tem essa ideia de odiar mesmo. Então, o impacto é isso aqui, o impacto já está colocado. Ter forte antipatia, né? Com a implicação de aversão, hostilidade, odiar, detestar. Não tem para onde correr. O verbo é isso aqui mesmo. Então, não adianta espernear, não é isso aqui. Tem que ir para cima e tentar resolver aqui. Expressão para ódio frequentemente envolve frases idiomáticas, né? O que são frases idiomáticas? São frases que só faz sentido dentro daquela língua, dentro daquele povo, dentro daquele grupo, dentro daquela igreja, enfim. Por exemplo, pentecostal, eu sou canela de fogo. Quem vai entender o que é canela de fogo em outro lugar? Tem que ser um pentecostal ou alguém que convive, né? A galera do reteté, né? Que o povo fala por aí na internet. Quem vai saber o que é reteté? Então, expressões idiomáticas ou até regionais, né? Que dentro do nosso Brasil, nem todo mundo vai entender isso, né? O que seria isso, né? E aí, em relação à idiomática, são frases que só fazem sentido dentro daquela cultura, dentro daquela língua ali. Fora, ela tem que ser explicada para senão não dá certo. Então, é exatamente isso aqui. Odiar significa o quê, né? Já foi colocado como uma expressão idiomática, né? E que ela pode ser traduzida por expressões idiomáticas em algumas culturas, por exemplo, matar no coração. Eu vou matar no coração. Ou então cuspir no coração de alguém. Isso aí é exatamente ódio preto, não tem, é varrido mesmo. Se a gente fosse pensar nessa palavra no sentido de dizer, ela tem outras áreas, outro sentido, não, tá fechado 100% isso aí. Tá? Aparece 40 vezes no Novo Testamento e a gente vai ver exatamente todas essas ocorrências. Não fuja daí não, vamos até o final. Já chegou até aqui, vamos até o final aqui agora, né? Então vamos lá, sem mais delongas. Jesus, por exemplo, disse em João
em João 2 e 4. Será que Jesus está seguindo esse padrão, dizendo que eu devo seguir esse padrão que ele colocou aqui? Veja bem, em João 2 e 4, ele disse assim para a mulher, mulher, que tenho eu contigo? Né? Ela chegou dizendo, olha, acabou o vinho e tal, tá uma confusão na festa, o que eu tenho eu contigo? Né? Então, aí, beleza, a gente trabalha isso aqui, eu estou com um vídeo, assim, um texto preparado aqui para a gente trabalhar esse texto aqui de João 2 e 4, mas a gente já vê que o tratamento não foi aquela coisa, mamãezinha, tudo bem, tal, e tudo mais, né? Não foi aquele tratamento. Então, pode ser que esteja dando esse exemplo para você ser hostil mesmo com seus familiares. Será que é isso? Vamos lá. Então, nós temos aqui Lucas 2 e 49. E Jesus respondeu. Chega a mãe de Jesus. Meu filho, por que você fez com a gente? A gente está te procurando muito tempo. E ele diz assim, por que me procuráveis? Não sabias que era necessário estar na casa do meu pai? Veja que ele, de alguma forma, falou meio que, talvez num tom que a sua mãe não esperasse, né? Mas ele falou. E aqui você tem dois elementos, né? Você tem a vontade de Deus e a vontade de sua mãe que estava procurando. Queria que ele estivesse com ela. Então você tem um choque de duas realidades diametralmente opostas, né? E duas realidades que estão absurdamente verticalizadas no tempo, no espaço, na eternidade, enfim. Então essas respostas elas são compreendidas dentro dessa relação vertical, e a gente vai andando um pouco mais aqui. Então ele deu uma resposta nela aqui, assim que talvez hoje um leitor, muita gente afirma isso, ele foi grosseiro com Maria tal, aqui, antes que chegue um apologeta católico, né, talvez aí um Ariel da vida já comente, não é isso tal, a gente pode melhorar essa interpretação com certeza, né. Bom, nós temos aqui então, ele lhes respondeu, dizendo, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Isso aqui é Marcos capítulo 3, versículo 33. Agora, esse texto aqui é muito grosseiro com a sua mãe, né? Parece grosseria aqui com a mãe. Por esse texto você só compreende se você ler Marcos capítulo 3, versículo 21, em que os parentes de Jesus estão indo lá naquele momento, que ele olha para a multidão e diz, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O Marcos, ele resiste a esse momento, o momento anterior, dizendo que naquele momento que Jesus não come, ele já fica atendendo muita gente ali e tal, e outras questões, eles entendem que Jesus estava louco. Então eles foram lá para prender Jesus, trazer Jesus amarrado, e o pessoal entende que ele está louco mesmo, então levar para casa. Por isso que ele olha e diz, aqui você tem um choque de vontade, né? Você tem a vontade de sua mãe, dos seus parentes e a vontade que ele estava a cumprir. Então você vê um choque. Porém, passando dessa fase para não deixar a ponta solta aqui, antes de perguntar se Jesus foi grosseiro com a sua mãe, você deveria perguntar assim, quem na Bíblia chamou alguém de minha mãe, né? Por que ele chamou só mulher? Você deveria se perguntar, quem no Novo Testamento chamou alguém de, essa aqui é a minha mãe, né? Até Jesus disse lá pro discípulos, aí a tua mãe tá aqui, né? Mulheres aí o teu filho, mas quem olhou para uma pessoa e disse, essa aqui é a minha mãe, né? A não ser Jesus nessa frase e lançou a multidão e não necessariamente uma pessoa. Então, antes dessas acusações, você precisaria fazer essa pergunta, né? Quem no Novo Testamento chamou a sua própria mãe, dizia minha mãe, aquele carinho é minha mãe, né? O tratamento mais aí que você encontra de mulher realmente, o que parece não indicar que você tem aqui uma coisa assim muito pesada, né? Você tem uma coisa mais cultural. Então você tem aqui, vamos estar exatamente entrando no uso desse verbo, micel, no Novo Testamento. Eu vou tentar passar rápido, são muitas passagens aqui, realmente, eu vou tentar aqui. Só para você ter ideia, para saber se existe alguma tradução que tem alguma coisa assim meio legalzinha, fofinha, ou tudo meio coisa ruim, né? Então, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse odiar pode ser traduzido como amar? Não pode. Esse aqui é ódio mesmo, de qualquer jeito. Pode até atenuar o tipo de ódio que é, mas não é coisa boa, tá? Então, hão de aborrecer-se, por exemplo, não pode ter dois senhores, porque você vai aborrecer um e odiar o outro, né? Esse aborrecer o que é coisa boa? Não é, né? Nesse contexto aqui, nós pegamos uma ideia que ela é interessante, que é a ideia de que se eu tenho dois senhores, eu vou amar um, e implicação lógica, eu vou amar menos o outro, né? Poderia ser assim. Mas se eu vou amar um, eu vou devotar todo o meu amor ao outro, a outro não vou ter nada. Pode ser pensado também dessa forma, né? Então tem essa questão. E aí a gente não vai fazer exegese dos textos, apenas mostrar o uso e você mesmo concluir se aqui tem alguma coisa assim bem levezinha, suave, ou esse verbo sempre é traduzido no sentido negativo desse jeito aqui, né? Bom, sereis odiado de todos por causa do meu nome, né?
esse ódio é coisa boa? Não, claramente ninguém vai dizer que isso aqui é uma coisa boa, essa palavra missa aí, né, aqui, o verbo, né? Então, sereis atribulados e vos matarão e sereis odiados de todas as nações. Se odiar de todas as nações parece uma coisa boa? Não. Então não tem tradução boa para isso aqui. Aqui nós temos, por exemplo, nesse tempo, né, tempo e mais para o fim, né, que lá de Jesus falando, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Esse odiar é coisa boa? Não, não pode, você não pode lançar aqui, botar uma tradução aqui de coisa boa nesse texto que não faz melhor sentido. Então aqui o negócio está bem complicado, né? E aqui nós vamos ver outro texto aqui, né? Sereis odiado de todas as nações, de todo mundo por causa do meu nome, enfim. Coisa boa, não tem coisa boa aqui. Esse verbo sempre traduzido como coisa ruim. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, né? E vos expulsarem de suas companhias ou sinagogas. Isso é coisa boa? Não é coisa boa. Então esqueça, né? Aqui não é coisa boa. Lucas 1:71, né? Para nos libertar dos nossos pecados e das mãos de todos os que nos odeiam. Esse ódio pode ser atenuado, é uma coisinha boa? Não é, esqueça também, não tem negócio aqui, né? Então nós temos, se alguém vem a mim e não aborrece, se aborrecer é coisa boa, não é coisa boa, né? Então, Lucas 6:27, digo-vos, porém, a vós outros que ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, né? Esses que me odeiam é coisa boa? Não é coisa boa, sempre coisa ruim, né? Então vamos lá, vamos passar mais aqui. Nós temos Lucas 19:14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então esse odiava é coisa boa? Não é coisa boa. Nós temos Lucas 16:13, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro. Se eu me aborreço de um, significa que eu amo menos esse mais o outro? Não, significa que eu aborreci mesmo, não gosto, acabou, né? Eu gosto mais do outro. Então, não tem coisa boa aqui nesses textos, né? Se eu for, por exemplo, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que as suas obras sejam reveladas, né, expostas, enfim, seja erguida. Quando você pega essa palavra aborrecer a luz, significa que a pessoa ama menos a luz? Não, significa que ela não ama realmente, né? Ela aborrece totalmente a luz aqui, é coisa ruim. Então, que você vê Lucas 21:17, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Esse ódio não é coisa boa, né? Então, coisa ruim sempre. Amem quem amar a sua vida, né? Quem amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que odeia a sua própria vida ou a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Então aqui tem uma informação importante que é: eu vou odiar a minha vida, mas eu não vou tirar a vida, né? Essa vida, eu vou preservar essa vida. Mesmo assim eu vou odiar a minha vida aqui, eu exatamente vou conservar essa vida aqui para a vida eterna. Então, você vê que odiar a vida nesse sentido não é tirar a vida, eu posso destruir o corpo e tal, não, mas é uma espécie de preservação, né? Preservação para que exatamente consiga introduzir a minha vida na vida eterna, né? Então, essas informações eu acho são importantes. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, né? Então esse ódio é legal? Não é, né? Não tem coisa boa aqui. Então em João 12:25 nós temos: quem ama a sua vida perdê-la, né? Aquele que odeia a sua vida, tal e tal, mesma coisa, né? Nós temos, por exemplo, João 15:19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, quem era seu. Como todavia vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse ódio do mundo, ele pode ser uma coisa boa, considerado uma coisa boa aqui? Claro que não, né? Então, esse verbo está sendo traduzido exatamente como coisa ruim direto, né? Então, se o mundo vos odeia, não pode ser coisa boa também, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, por exemplo, João 15:25. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Odiar alguém sem motivo é coisa boa? Não, é coisa ruim. Então, nós temos João 15:24, né? Se eu tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tem eles visto, mas também odiado tanto a mim quanto ao meu Pai, né? Então que eu odeio o Filho, odeio o Pai. O ódio aqui não é coisa boa, né? Sempre traduzido por odiar, né? Nesse sentido aí. O contexto sempre é esse. Por isso, para que se cumprisse a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo, né? Então tá aqui essa parte, né? Então nós temos, por exemplo, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir,
pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Então, odiar, detestar, são coisas assim, né? Aborrecer é o que esse verbo está sendo traduzido aqui. Então, nós temos, eu lhes tenho dado a sua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Né? E aí nós temos Romanos 7,15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Já li essa parte. Então nós temos aqui o texto de Romanos 9,13, né? Como está escrito, amei a Jacó, aborrecia a Esaú. Né? Poderia ser traduzido como amei menos a Esaú? Talvez, né? Mas existe que o que eu amei mesmo foi Jacó, né? Então tem essa questão que talvez você poderia até pensar mesmo que o outro foi de alguma forma desprezado, né? Mas claro, você tem que ver o contexto lá que assim não foi bem assim, mas só para você ter uma noção. Em Efésios 5:29 diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e tal, cuida dela, tal e tal. Então nós temos ali Hebreus, né? Hebreus, vamos logo para Tito 3:3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-vos uns aos outros, né? Então, a ideia de odiosos e odiando, né? Essa relação de ódio, né? Essa palavra sempre com relação de ódio. Amar-te a justiça e odiar-te a iniquidade. E por isso o teu Deus te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, né? Então nós temos aqui mais uma questão. Nós temos aqui mais outra questão, 1 João 2:9, né? Já estamos indo para o final. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, né? Veja bem. Esse é um versículo importante para a gente fazer a interpretação do versículo que a gente está a debater aqui. Por exemplo, eu posso odiar o meu irmão? Não posso. Então, não posso odiar o meu irmão. Isso me força a eu interpretar aquele texto de outra forma, né? Então, já está aqui. Se eu não posso odiar o meu irmão e o meu pai ou a minha mãe, qualquer pessoa, ele pode ser o meu irmão, né? Porém, nós temos outro elemento aqui. E se aquele pai e mãe não forem pessoas seguidoras de Cristo? Né? Então, esses dois lados aqui. Ainda em João 2:11, 1 João, aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas. Então, posso odiar o meu irmão? Não posso, né? Então, isso não tem nem condição. João 3:13, 1 João, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, né? Não gosta de você, tem ódio e tal e tal. Beleza. 2:11, deixa eu ver se eu fui 12. Aquele, porém, que odeia o seu irmão... repeti o texto aqui. 15, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, né? Então, né? Coisa pesada aqui. 13, o seu irmão, maravilhoso, tal. Deixa eu ver aqui. Passar aqui. Judas 1:23. Saudai-vos... salvai-os arrebatando do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até mesmo a roupa contaminada pela carne, né? Então detestam, uma repulsa, tal e tal. E aí, deixa eu ver, João 4:20, acho que eu voltei nesse texto, eu colei em outro lugar. Se alguém disser ama a Deus e odeia o seu irmão, mentiroso, tá? Então vamos lá. Nós temos agora Apocalipse 17 e 16, finalizando realmente, né? Vamos logo para Apocalipse 2:6. Tendes, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, os quais eu também odeio, né? Então há um ódio assim compartilhado nesse sentido. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo, né? Então, ódio aqui de uma ponta a outra no Novo Testamento não tem para onde correr. Apocalipse 18:2, e o espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, né? Coisa ruim, coisa repugnante. Então, fechando essa parte, podemos dizer que aqui no Novo Testamento, missel não pode ser traduzido como coisa boa, sempre como coisa ruim. E nessa oposição de ódio, né? Ódio, detestar, repugnação, né? Alguma coisa que eu repugno, aquilo que eu não gosto, que eu detesto, que eu odeio e tal. Então é isso. Já constatamos no Novo Testamento que esse verbo não pode ser traduzido de forma tranquila, né? Você pode até suavizar a tradução por outras questões que a gente vai falar um pouco mais tarde. Mas a aplicação do verbo é
isso aqui, ele não tem outra aplicação, né? Trouxe mais uma vez o texto lá do começo para a gente ver algumas questões aqui. Quais são os elementos que estão dentro dessa perícope aqui, para a gente fechar o assunto, né? Do capítulo 14, versículo 26 a seguir. O que está dentro disso aqui? Eu já trouxe aqui mastigado para você, é o seguinte. Aqui nós temos uma grande multidão, no versículo 25, né? Que do 14, 25, chega-se uma grande multidão. Lá o texto, algumas bíblias dizem multidões, né? Algumas multidões, alguma coisa assim. Vai dizer que era muita gente. Então você tem no 26 a ideia do ser discípulo, né? Que é o texto que está em análise aqui. No 27 você tem a ideia do carregar a cruz, né? O condenado ele tinha a obrigação de levar a sua cruz, né? Aquela parte vertical, né? Deixa eu ver, horizontal, até o local onde estava aquela parte vertical. Então ele levava a cruz, aquela parte da cruz, e no caminho ele era ali, ele caminhava e do lado do caminho ele encontraria as pessoas que iam zombando dele, né? Então essa frase de Jesus, ela tem um impacto extremamente assim importante, um impacto gigantesco, porque ela nos convida a fazer aquilo que ninguém naquela sociedade queria, que é o quê? Se tornar como uma espécie condenado em relação ao mundo, né? Que o mundo odeia, tal, aquelas coisas todas, e pegar a cruz e seguir, que é o que ele vai propor, essa ideia de carregar a cruz, assim como um condenado fazia. Carrega a parte da cruz até exatamente ir para a crucificação. E aí, por exemplo, nos versículos 28 e 31, nós encontramos a ideia de que é preciso fazer as contas. Em que sentido? Ele vai dizer que se um homem, por exemplo, qual é o homem que vai construir uma casa, assim, um prédio, uma coisa, ele não coloca na ponta da caneta ali os gastos, né? Então fazer conta para saber se vale a pena seguir Jesus ou não. Porque o preço que ele está colocando aqui é um preço muito alto. Preço que, se você me segue, você não aborrece nenhum desses aqui, você não está fazendo, você não é digno de ser meu discípulo. Você nem pode ser meu discípulo. Então, ele conta parábolas ali para dizer, tanto na ideia de um rei, né, que vai ao encontro de outro rei, ele tem que fazer os cálculos, saber se ele consegue vencer com tanto ou com X, com Y, né? E como o sujeito que vai fazer um edifício. Por quê? Então aqui é onde entra o pulo do gato, né, questão. Porque ele vai dizer que você tem que fazer contas, saber se realmente compensa. E aí existe o processo de ridicularização, que está aqui. Porque se você não fizer as contas, o que acontece? Ele vai dizer assim, este homem começou a construir, porém não pode terminar, né? Então nós temos essa ideia. Aqui você tem um texto do versículo 29, né, que vai dizer que as pessoas começarão a zombar dessa pessoa. E o versículo seguinte, o 30, vai falar da estagnação. Ele estagnou, ou seja, esse homem iniciou uma obra, mas ele não pode concluir. Ou seja, ele iniciou sendo discípulo, mas ele não consegue mais concluir. Por isso que o cálculo tem que ser feito antes, né? Então você tem que fazer um cálculo antes. E aí você entra no processo de renúncia total, né? Então ele vai fechar o versículo 32 com a ideia da renúncia total. Se você não fizer desse jeito, você não é digno de ser meu discípulo, né? E aí o negócio aí é bem, bem complicado. Para finalizar, a gente vai finalizar com alguns versículos, essa parte que vai dizer, por exemplo, o texto vai dizer, quem ama o seu pai ou a sua mãe, isso é Mateus, né? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quando você pega esse verbo que eu já expliquei, que aqui é o verbo aborrecer, cadê não consigo mais enxergar, tá aqui, pronto. Quando você pega esse verbo aborrecer aqui, ó, cadê? Você pega o verbo aborrecer. Pega o verbo aborrecer e vai para Mateus. O que Mateus usa aqui nesse lugar desse verbo? Ele usa aborrecer? Não, ele não usa aborrecer. Ele vai usar outra coisa aqui. E eu vou mostrar para você o que o Mateusão vai usar aqui. Em vez de usar um verbo hostil como o Lucas usou, ele vai usar a estrutura em Rofilon, né? Rofilon, né? De filon, né? Por isso que a tradução que eu mostrei agora disse aquele que não ama, né? Com aquele que, deixa eu ver aqui. Aquele que não aborrece. Aquele que ama o pai, né? Aquele que é filon patera, né? Que ama o pai, a remetera, né? A mãe, né? Mais do que a mim, né? E aí esse mim, né? Ele está mais enfático, né? Ele não é digno, né? Então ele vai, em vez de usar o aborrecer, ele vai usar aqui o amar, né? A ideia do amar. Então aquele, né? Nessa construção aqui desse formato, né? Rofilon, né? Rofilon, né? Que gera exatamente essa tradução do aquele, né? Que ama
aquele que ama, né? Aí articular, né? Um artigo acompanhando tudo para dar essa tradução do aquele que ama o pai, né? Patera. Então, o Mateus, quando vai falar desse assunto, ele não usa o verbo hostil, mas ele usa o verbo amar, né? O verbo que está ligado à estrutura, que está ligada à ideia de amor, né? Na verdade. E aí, isso é já a primeira coisa, começa a abrir as portas para essa questão, e a gente vai avançar aqui. Então, no grego de Mateus, ele usa exatamente o pai, né? Ele usa exatamente a ideia de amor, na verdade. Quando você vai para aqui, por exemplo, o que ele coloca aqui? Filhos. Cadê? Onde é que tem filhos aqui? Mulher, filhos, né? Esse filho vai usar o quê? Tecna, né? Filhos, tecna. Aqui o Mateus vai usar o ruion, né? Ruion, que seria a palavra filho, ruios, né? Que é no nominativo. Aqui aparece no acusativo ruion. Ele não ama, né? Rofilon, ruion. Ou seja, ele não ama ele ama o quê? O seu pai, a filha, qualquer coisa que seja, né? E aí ele vai trazer essa construção. O certo é que ele não vai usar o tecna. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Ele não vai usar o tecna, o filho, mas ele vai, e nem outra palavra que corresponde a um singular, ele vai usar o ruios aqui no sentido que está no texto como ruion, né? Então essas diferenças elas são interessantes, né? Vamos lá então, para não demorar muito. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, quando Jesus disse que eu devo aborrecer o meu pai e a minha mãe, odiar meu pai e minha mãe, na tradução, é exatamente isso? Eu devo fazer isso? Ou existem outros textos que mostram exatamente o contrário? Por exemplo, esse aqui ele vai dizer: vocês estão invalidando o mandamento de Deus. Porque o que foi que Deus disse? Honra o teu pai e a tua mãe, né? E quem maldizer ou maldisser a sua mãe ou seu pai, certamente morrerá. Então, a palavra de Deus foi essa, que devemos amar o pai e mãe. Então, quando você chega nesses versículos, apesar de que, como no início eu disse, você tem que interpretar cada coisa no seu contexto, depois você pode até fazer conexões, mas o importante é interpretar ali. A gente está fazendo isso, aliás, a gente está fazendo várias coisas aqui. Quando você vê esse texto, você já vê que o que Jesus está dizendo ali em Lucas 14 não é essa ideia de eu devo aborrecer no sentido de odiar mesmo meu pai, eu me converti, eu vou odiar todo mundo, né? Virar mesmo uma coisa assim terrível. Não é. Então é outro sentido. Se eu fizer isso, eu estou seguindo o conselho de Jesus? Não. Eu estou caindo exatamente sendo um transgressor do mandamento que o próprio Deus estabeleceu. Honrar o teu pai e a tua mãe. Inclusive para que se prolongue os teus dias, né? Possivelmente seja uma tradução assim, né? Então, o que nós temos aqui? Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a sua filha e entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e o genro, né? Então, quando você vê uma briga por aí de nora e genro, pode ser essa estabelecida por Jesus. Essa briga está relacionada ao quê? Qual é o contexto? O contexto do evangelho. Não é essa divisão, briga aí, um pai matou um filho matou um pai, coisa do tipo. Não, nada disso. Essa é uma briga, uma rixa, né? Não é recha, né? O nome é rixa, né? Não é recha, é rixa. O contexto aqui é exatamente no Evangelho. Então essa inimizade que Cristo trouxe é dentro do Evangelho, porque o mundo nos odeia, né? Então nós devemos odiar o mundo, não ameis o mundo, foi aquilo que disse o João, né? João 2,15, 1 João 2,15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então existe essa questão de tensão, mas essa tensão ela não é real no sentido de pegar em armas e coisa do tipo. Ela é uma tensão mesmo mais ideológica, mais espiritual, coisa do tipo. Então essa relação daquilo que Lucas está trabalhando já está se afunilando já para uma resposta mais plausível. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa, né? Então, e aqui eu vou dar um exemplo de como que se dará essa inimizade na própria casa. Como que se dará? Qual é a prova, assim, prática disso aqui? Um irmão entregará à morte o outro irmão, o seu pai e o pai ao filho. Filhos haverá, poderia ser haverão, né? Filhos haverão, né? Não, mas esse é o correto, esse aqui eu estava em outra viagem, né? Filho haverá que se levantarão, do verbo haver, né? Filho haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Isso aqui são cristãos? Não. Mas o que está atacando aqui possivelmente não seja o cristão, e o que está sendo atacado realmente no contexto seria o cristão. Então você tem essa divisão aqui, né? Porque na medida que um cristão fizesse isso, ele já estava reprovado pelo próprio texto. Então o contexto do texto vai mostrar exatamente que isso vai acontecer por causa do evangelho, por causa
dessa abordagem de discípulo, né, de Senhor, discípulo e tal e tal. Aí nós temos outra questão. E aquele que me enviou. Veja uma questão interessante, como Jesus não está a ensinar que você deve odiar o seu pai e nada disso. Ele vai dizer assim, ó, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que ele quer. Aqui não deu para colocar o texto todo. Mas é isso. Esse é um texto que eu sei decorado, né? Eu sempre uso esse texto para muitas explicações. Aquele que me enviou sempre está comigo porque eu faço sempre aquilo que ele quer. Não é aquela ideia de que eu estou fazendo o que o pai quer por uma esperteza para que ele esteja comigo. Não. Ele está mostrando que o pai está com ele e ele está fazendo exatamente aquilo que o pai quer. É da vontade de Deus o que ele está fazendo, cumprindo a sua própria vontade. Aí, esse é um texto interessantíssimo, né? Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que, por causa de mim e do evangelho, deixar casa, irmãos, irmãs, mulher, pai, filho ou terras, receberá muito mais ainda nessa vida e por fim tá. Esse texto é produto daquilo que Pedro perguntou, e nós, Senhor, que deixamos tudo e te seguimos. O que a gente recebe, né? Então você já vai canalizando aqui que aquele aborrecer que o Lucas está colocando ali, mesmo sendo a palavra negativa que nunca é usada para coisa boa, ela deve ter outra explicação, né? É isso. E aí nós temos aqui, ó, se o meu discípulo, e qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim não pode seguir. Essa é a ideia que eu tratei agora há pouco, que é o condenado, ele leva a sua cruz, a parte horizontal da cruz, né? E ele caminha em meio a uma multidão, que essa multidão vai zombando dele até o momento lá da crucificação, e ele vai ali. Então é coisa que ninguém vai querer fazer isso em lugar nenhum. E Cristo nos chama exatamente para ser esse discípulo que pega a sua cruz e vai nessa zombaria em direção à crucificação, né? Todos os elementos que advindos da cruz, a dificuldade advinda da cruz, as glórias da cruz, enfim. Tudo isso está nesse chamado que é algo excepcional, nunca visto na história desse país, como disse uma certa pessoa por aí assim, né? Então, e aí a gente vai para a palavra que resume todo esse vídeo, que explica tudo, que explica todas as coisas. A primeira ideia que eu quero passar de mostrar essa palavra, a palavra-chave para a gente fechar o vídeo, que é basicamente assim. Se você chegou nessa parte aqui, que eu vou mostrar a palavra, coloca nos comentários essa palavra aqui, de jeito que eu vou saber que você chegou exatamente até aqui, né? No minuto 50, 51, por aí assim. Eu vou saber que você veio até aqui, realmente um guerreiro assim, merece as palmas. Então, o que acontece aqui? Para explicar esse texto, nós precisamos pensar que nós estamos numa relação não democrática, em que todos têm direito. Nós estamos numa relação desigual, em que você tem um Deus mono, né, um Deus completo, um Deus que sobre ele repousa a ideia do poder, né, todo poder, o todo-poderoso. A presença está em todo lugar e o conhecimento de tudo, e além de outros elementos, como a eternidade. Então, nada nesse mundo poderá se equivaler a esse Deus. E é essa a questão. Então, essa interpretação ela vem primeiro por essa parte e dentro da ideia de que você não deve exatamente odiar os seus pais, não é uma recomendação bíblica, e que a ideia aqui é outra questão. É que, assim como a mãe de Jesus disse, meu filho, o vinho acabou, ele disse, olha, ainda não é chegada a minha hora, ou seja, você tem momentaneamente um conflito de vontades, e a vontade que deve prevalecer é a vontade de Deus. Se talvez nunca essas vontades do homem, a vontade de Deus, elas entrarem em choque, o que é impossível quase, né? Então, beleza, tranquilo, mas quando a vontade do homem entrar em choque com a vontade de Deus, você deve optar pela vontade de Deus, independentemente de quem que seja esse homem, o pai, mãe, filho e tal e tal. É isso. Pela aquela mesma questão, por amor, porque Deus deu filho, né? Deu seu filho para que todo aquele que nele crê. Então, o projeto, o amor, a ideia deve estar acima de qualquer coisa em relação ao cristão. Quando Jesus disse para sua mãe, né? Quem são meus irmãos e minha mãe, tal. Eu já expliquei no texto de Marcos que eles estavam vindo com outra missão. Jesus está a pregar, fazendo uma missão ali, e eles chegaram para levar para casa preso, ou seja, bloquear a missão. Quando Pedro, por exemplo, diz lá que, olha, não faça isso, o senhor não vai para a cruz, ele diz, para trás de mim, Satanás, né? Então você tem duas vontades que estão em choque. Toda vez que a vontade de Deus estiver em choque com a vontade do homem, a recomendação do texto que Lucas coloca dessa ideia de aborrecer, de odiar e tal, é que você deve preferir a outra, né? Então essa é uma das questões. E aí,
Acho que já expliquei todas essas questões, né? E aí nós vamos exatamente para a palavra final que resume tudo isso, renúncia, né? E aqui existe uma palavrinha que ela é muito difícil de ser cumprida, mas sim, é uma recomendação do texto e que a gente pede graças a Deus para cumprir, que é a ideia de renunciar o mundo, renunciar tudo, renunciar qualquer outra coisa pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus. Então essa é uma questão extremamente difícil, né? A ideia de renunciar. Precisamos renunciar. Todo aquele que não toma a sua cruz. Então, esse aborrecer é por causa do processo de tomada da cruz, né? Da questão de tomar a cruz e seguir. Aí outra explicação também que você consegue entender esse versículo dentro dessa ideia de que você está falando em relação a Deus, o supremo, o superior de tudo, em relação ao humano, que você está falando também em relação, numa relação de o Senhor, né, não seria o mestre, né, e o seu discípulo. Então o mestre está acima de qualquer coisa, né? E aí eu tenho aquele texto que eu acabei citando, o rapaz disse assim, Senhor, deixa que Jesus chamou, né, segue-me. Ele disse, Senhor, deixa que eu vá primeiro sepultar o meu pai. Ele disse, olha, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Por isso que, e outro disse assim, Senhor, eu casei. Por isso que talvez Lucas citou, o próprio Lucas cita isso, né? Talvez por isso que Lucas cita aqui que aquele que não aborrece a mulher, né? Um disse assim, Senhor, eu casei, eu não posso ir. Naquela parábola lá, muito conhecida, né, do pai, né? Então, é isso, né? Outra questão. E aí, esse é o texto. Aqui eu trouxe um pouco da crítica textual, não vou entrar nesse assunto para não levar mais tempo, mas se você quiser ver o que muda na crítica textual, o que tem em cada manuscrito, na parte do Lucas 14 e 26, a crítica textual dele está aqui, né? As variantes textuais, elas estão aqui, se você quiser parar, dar uma olhada do direito, fique tranquilo aí para olhar isso aí. Eu não vou nem entrar nessa questão aqui para não esticar mais o assunto, né? Então, é isso. Chegamos até aqui. Obrigado por ter chegado até aqui. Você chegou até aqui, digita a palavra renúncia, né? Assim como eu disse, e aí eu vou saber que você chegou até aqui. Poderei, inclusive, responder o seu comentário em vídeo, né? E é isso aí. Se gostou, deixa o comentário. Clica no joinha, no joinha também, deixa um like aí, deixa um comentário, compartilha. E é isso. Se gostou, quiser que eu comente algum outro texto, deixa nos comentários também. Valeu, fui.